A ceia do Senhor em si é a pregação da palavra de Deus. De modo, irmãos, que quero apenas trazer-lhes uma breve reflexão, como eu disse, acerca desta declaração que Deus dá ao seu povo por meio do apóstolo Paulo. 1 Coríntios, capítulo 5, versos 7 e 8, meditaremos sobre o tema celebração da nova vida. Mantenha a sua Bíblia aberta. Diz assim a palavra de Deus: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Olhem para o texto bíblico, irmãos. E o versículo imediatamente anterior a estes dois que lemos, 1 Coríntios 5, verso 6, nos mostra a insistência do apóstolo Paulo acerca da coerência da vida cristã. Diz aos crentes de Corinto que estavam lidando com muita facilidade com o pecado não abandonado, não confessado no seio da igreja. Não é boa a vossa jactância, isto é, o vosso orgulho, a vossa arrogância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? O apóstolo Paulo está dizendo que um convertido a Cristo, indubitavelmente, conhece uma nova vida. Não há, irmãos, no Evangelho, espaço para que alguém se identifique como crente em Jesus, mas viva a vida de um não convertido. Não há possibilidade de conciliar a profissão de fé em Jesus com uma vida que nega o senhorio de Jesus. Por isso insistimos em nossa profissão de fé, em dizer que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Ele nos salvou da condenação eterna e nos dirige soberanamente enquanto neste mundo caminhamos até a eternidade com o Senhor. Meus irmãos, o apóstolo Paulo é usado por Deus para dizer que o cristão é uma nova massa sem a presença do fermento do pecado. A palavra de Deus, portanto, está nos dizendo que a associação com quem se associa ao pecado é ruim. Vejam os versos 9 a 11, Paulo diz: já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso terias de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda comais. Então o que Paulo está dizendo, irmãos, à igreja, falando a crentes é: se vocês creem em Cristo como Salvador, Ele também é o Senhor de vocês. Não é aceitável que vocês tolerem aqueles que toleram o pecado. Não é aceitável que vocês vivam a vida cristã de vocês, ao modo de vocês, como aquela massa que recebeu a influência do fermento, que não é massa pura. E os crentes coríntios sabiam muito bem do que Paulo estava dizendo. Paulo estava lembrando da saída do povo de Deus do Egito, quando não foi possível levedar o pão. O pão foi levado sem o fermento, e isso é parte da celebração do povo de Deus ao longo dos tempos, inclusive nossa. Lembrar que esse símbolo é muito precioso. Nós devemos, tal como o pão, que não recebeu uma influência estranha, o fermento,
viver uma vida sem a influência estranha deste mundo, a influência do pecado. Jesus, o Cordeiro de Deus, sacrificado para nos livrar da morte eterna, porque foi absolutamente bem-sucedido em seu plano, nos deu poder na sua cruz para alcançarmos vida nova. Ele fez tudo o que é necessário para que você viva livre do poder do pecado. Olhe para a profecia de Isaías 53, verso 7, texto muito conhecido da palavra do Senhor, que nos diz: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Jesus aceitou substituir os seus filhos, eu e você, na cruz. Ele poderia rejeitar a cruz? Sim, poderia. Mas diz a palavra de Deus que ele escolheu não abrir a boca para rejeitar a cruz. Como uma ovelha muda que aceita o sacrifício, ele não abriu a boca. João, de quem já falamos tanto aqui, o Batista, nos últimos domingos, ao ver Jesus diz: eis o Cordeiro de Deus, aquele que veio ao mundo, santo como ele é, para se oferecer como um sacrifício santo para tirar o pecado do mundo. Irmãos, vejamos então as razões que fazem de Cristo o motivo pelo qual temos certeza de que podemos viver neste mundo mesmo, neste mundo mau, como uma nova massa, sem a influência do pecado que é, ou sem a direção do pecado, a ditadura do pecado, que é o fermento aqui apontado pelo apóstolo Paulo. Jesus Cristo é a razão da nossa celebração, a celebração da nova vida, porque nele nós alcançamos libertação. Como eu disse, o fermento velho simboliza o mal, o pecado. Olhem para Marcos 8,15, quando Jesus, confrontando gente que se considerava aprovada por Deus, mas vivia uma vida desaprovada por Deus, Jesus diz: guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Os apóstolos, inclusive, que ouvem isso, não entenderam o que Jesus estava dizendo. O que Jesus está dizendo é: guardem-se de acrescentar à fé genuína no Senhor toda a incoerência da vida impura de fariseus e daquele que está no poder, o promotor da maldade, que é Herodes. Paulo então diz: meus irmãos, se Cristo morreu por vocês para torná-los agora absolvidos de toda a culpa diante de Deus, se vocês agora, perdoados pelo Senhor, não são mais oprimidos pela culpa do pecado, não estão mais afastados de Deus, pelo contrário, foram aproximados de Deus pelo sangue de Jesus, que os limpa de todo pecado, então vivam como libertos. A igreja deve livrar-se da impureza que há no mundo. O apelo da palavra de Deus é: nós que celebramos a nova vida, devemos a cada dia reafirmar que já fomos libertos do pecado, da rebeldia contra o Senhor e a sua palavra. Devemos, irmãos, celebrar a libertação da vontade própria. Se você dirige a sua vida, eu sinto em te informar que a sua vida é muito mal dirigida. Você precisa sepultar a velha vida em que você dirigia a si mesmo. A sua vida precisa ser dirigida por aquele que te amou e providenciou um caminho novo, uma novidade de vida, qual seja a vida sob o poder daquele que venceu o pecado. Celebre a libertação da culpa. Você não é mais culpado do pecado que te condenava ao inferno, porque crendo em Cristo, você herdou a vitória de Cristo sobre o pecado na cruz. Meus irmãos, a preocupação do apóstolo Paulo era que a igreja estivesse celebrando a nova vida, como fizemos aqui nesta noite, mas estivesse na prática
vivendo uma velha vida. Paulo está dizendo, irmãos, não aceitem o fermento. Parece pouco, mas ele influencia toda a massa. Eu fico impressionado no supermercado quando minha esposa pede para comprar fermento. Supermercado comum, a gente compra fermento em embalagens, acredito, com menos de 100 gramas. E leva tempo para minha esposa me pedir para comprar de novo. Irmãos, o símbolo é perfeito. Fermento é colocado em pequena quantidade, mas tem o poder de levedar toda a massa, influenciar a massa inteira e fazê-la crescer. O pecado, irmãos, deve ser rejeitado por mim e por você. E eu não estou aqui, meu irmão, dizendo que eu e você somos poderosos para resistir ao pecado. Eu estou dizendo que em Cristo Jesus nós já fomos libertos do império das trevas. Já fomos libertos do poder do pecado. Porque confiamos em Cristo Jesus, nós podemos olhar para o pecado e dizer, não queremos esse fermento em nosso viver, porque agora somos massa nova em Cristo Jesus. Talvez você já tenha comprado muitas laranjas e deixou as laranjas por um tempo na fruteira. E aí, irmãos, é Augusto que entende muito bem das frutas. Uma laranja podre, apenas uma, se deixarmos com todas as outras por 3 dias, o que acontece? Todas apodrecem. Irmãos, é impressionante como 20 laranjas saudáveis não conseguem curar uma laranja podre. Uma laranja só podre compromete uma saca de laranjas. Irmãos, Paulo está dizendo, vocês aí na igreja de Corinto não foram capazes de repreender o irmão que está cometendo algo inaceitável. É triste ver que vocês estão convivendo com um homem que se envolveu com uma prática abjeta, impura. Vocês precisam lembrar que um homem impuro que é tolerado pela igreja pode influenciar todos os outros que dirão, podemos viver desse modo também. Podemos viver assim. Vejam que a igreja nada fez. E um ovo, irmãos. Imaginem o nosso ministro Éder chegando em casa morto de fome e pedindo a Fabiane, a sua esposa, para fazer uma omelete com 10 ovos. Ele passou o dia inteiro ensaiando. Estava com muita fome. E um dos 10 ovos estava podre. É claro que a nossa querida Fabiane não serviria ao seu esposo e ao seu filho. Um ovo podre torna impossível comer os outros 9. Imagina, irmãos, os matemáticos aí da igreja dizendo, não, é apenas a 10ª parte dos ovos. Somente um ovo podre, vamos comer omelete? Ninguém faz isso, irmãos. Cristo nos libertou do pecado. Meus irmãos, nós devemos chorar quando pecamos, se o pecado não tem nos levado a chorar. Pecado, seja ele qual for, cometido em qual contexto for, é prejudicial à sua vida. Celebre a nova vida em Cristo, lembrando que Cristo já te libertou do poder do pecado. Paulo está dizendo também que por Cristo nós chegamos a Deus. Assim como os judeus que estavam em terra estrangeira e o Senhor os levou com um braço forte, mão estendida a uma nova e maravilhosa terra. O Senhor Jesus Cristo nos trouxe do mundo mau, fermentado pelo pecado, do Egito espiritual, e com o seu poder revelado na cruz do Calvário, nos trouxe a uma nova vida, a vida na presença dele, a nossa Canaã espiritual, a nova vida do Evangelho. Agora, irmãos, nada nos impede de chegar a Deus, nada mesmo, nem a morte, nem Satanás, nem os homens, nem o presente, nem o porvir. Diz o apóstolo Paulo no capítulo 8 da carta aos Romanos, nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Apenas o pecado poderia separá-lo de Deus. Uma vez liberto do poder do pecado,
do fermento que leveda a massa, que torna a vida reprovada aos olhos do Deus Santo, agora você pode chegar a Deus em caráter definitivo. De uma vez, Cristo morreu para que todos aqueles que nele creem sejam em definitivo libertos do poder do pecado e do terror da perdição eterna. Temos todos os direitos filiais, porque ele nos adotou na cruz. Somos, Deus usa Paulo para dizer isso, como filhos por adoção. Eu vi há muitos anos uma reportagem acerca de uma vaca que adotou um gato. Impressionante. O gatinho, abandonado, talvez a sua mamãe tenha morrido. E o gatinho, irmãos, estava, eu também não sei explicar como, mamando na vaca. E a vaca aceitava com toda a ternura. Aquela vaca, irmãos, não era a mãe biológica do gatinho, mas adotou. E adotou de tal modo que ela estava sustentando, nutrindo, alimentando aquele gatinho. É na criação de Deus que vemos a demonstração, vemos de algum modo a ilustração daquilo que Deus fez por nós. Nós não éramos mais filhos de Deus, éramos filhos da ira de Deus, porque o Deus Santo reprova o pecado veementemente. Em Cristo Jesus nós fomos adotados, porque em Cristo Jesus fomos limpos de todo pecado, tornados agora aceitáveis diante de Deus, que disse agora sim, agora se parece comigo, agora é meu filho, eu o adoto. Celebre a nova vida, lembrando que por Cristo você já se achegou a Deus. A sua vida deve ser nova massa, aquela que Deus aprova, não mais a massa levedada pelo velho fermento do pecado. E finalmente, Paulo está dizendo à igreja que em Jesus Cristo nós recebemos nova vida. Olhe para o texto bíblico, voltando a 1 Coríntios no capítulo 5, Paulo está dizendo, sois de fato sem fermento, no verso 7. No verso 8, ele diz assim, celebremos festa com os asmos, o pão sem pecado, a massa sem fermento, os asmos da sinceridade e da verdade. Vocês são crentes? Sejam sinceros, vivam como crentes. Vocês creem em Jesus Cristo para a salvação eterna? Então de verdade vivam como salvos. Em Cristo Jesus recebemos nova vida. Você pode, meu irmão, viver uma vida sem o fermento da maldade. Você pode viver uma vida santa, porque Deus é poderoso para transformar um pecador condenado em um pecador perdoado. Você pode viver, sim, uma vida de dedicação ao Senhor, marcada por compromisso com a verdade. O Evangelho é a verdade. Marcada por vitória sobre o inimigo. Você pode resistir e fugir do inimigo que é Satanás, que existe, que está vivo, que atua, que ataca, que atenta, que quer nos destruir, que é inimigo de tudo que se chama Deus. O Senhor das trevas, o arqui-inimigo dos filhos de Deus, o Senhor de toda maldade, o pai da mentira. Irmãos, nós podemos sim resistir e até fugir dele. Uma nova vida marcada por testemunho ao mundo perdido, em que podemos, irmãos, motivados por amor, por misericórdia, dizer às pessoas, é possível experimentar a libertação do pecado, venham a Cristo e sejam salvos. Precisamos dizer, irmãos, com amor, ao pecador que zomba da nossa fé, aquele que pratica o que para nós, irmãos, é inaceitável. Precisamos dizer, em Cristo há poder para transformar o seu viver. Aquele Cristo celebrado na ceia é o Cristo que nos conduz no viver. Devemos celebrar nova vida na presença dele, sabendo que dele recebemos poder para continuar nesse mundo vivendo como massa nova sem fermento. Celebre a sua nova vida. A nova vida é aquilo que em Cristo nós alcançamos. Louvado seja o nome do Senhor.